Olá pessoal, este é então um novo curso que começamos ou recomeçamos há alguns anos aqui no CEAL. É o curso básico 2, que já se chamou no passado curso avançado, mas nós decidimos colocar o nome de curso básico 2 e nós vamos transformar esse nome em curso complementar. O nome não importa. O que interessa aqui é que vocês sejam muito bem-vindos a essa primeira aula. E o importante é esclarecer que essa primeira aula foi feita presencial, com a presença de mais ou menos 50%, 55% dos alunos. Todo mundo sabe disso, alguns não poderiam ir. O que nós fizemos é o que nós falamos lá nessa aula presencial, pegamos a gravação do ano passado, enxertamos, fizemos uma edição e nós temos aqui a aula gravada número 1, que é para todos, aqueles que assistiram presencial e aqueles que não assistiram. Então essa é a aula número 1 do curso básico 2 de 2023. Olá amigos, estamos de novo aqui no novo ciclo, iniciando o ano de 2023, o nosso curso básico 2 no Centro Espírita André Luiz. Meu nome é Grace, eu e Ruela vamos dar continuidade a todos vocês que fizeram o básico com o Newton e vamos dar continuidade com o básico 2. E hoje, como palavras de início de ciclo, viemos trazer algumas palavras de boas-vindas e trouxemos para refletirmos juntos algumas perguntas que são fundamentais, que nós façamos rotineiramente, sobretudo nesse novo ciclo, a cada novo ciclo. É bom que nós paremos um pouco para que nós possamos fazer uma reflexão interior e façamos essas perguntas a nós mesmos. E quais perguntas são essas? Perguntas tipo: em que eu estou melhorando? Ter noções claras sobre as coisas, o nosso progresso moral, espiritual, físico, seja lá o que for. É muito importante que nós olhemos para nós e façamos esse questionamento. Porque se aquelas coisas que nós admitimos, que observamos que estamos melhores do que ontem, do que a semana passada, do que o ano passado, essas coisas que sirvam de mola propulsora para que nós possamos nos sentir estimulados a continuar nesse processo de melhora. E a outra, por outro lado, aquelas pessoas, aquelas coisas que nós ainda não conseguimos conquistar, que ainda sentimos que às vezes a gente quer melhorar, quer se modificar e a gente não consegue, Que isso não seja motivo para a gente desanimar, que nós possamos, sim, através desse reconhecimento, tendo essa noção clara, que nós possamos avaliar e falar: poxa, assim, em algumas coisas eu melhorei, por que não nessas outras? Então, que a nossa palavra de ordem seja exatamente essa, nesse início de ano. Essa ideia de que se melhoramos em algumas coisas, aquelas que ainda, nós não devemos esquecer nunca disso, que ainda não conquistamos, nós não conseguimos, que somos plenamente capazes de conseguir. E como saber se nós estamos melhorando, se estamos em busca, alçando essa ascensão espiritual? É muito simples, basta nós observarmos a continuidade que nós damos aos projetos de melhoras, de renovação que nós mesmos estabelecemos. É comum, final de ano, início de ano, nós fazermos essa análise, fazermos projetos, programarmos aquelas coisas que nós queremos, sobretudo desse lado espiritual, nós almejamos melhoras. Então, mas esses projetos nós devemos dar continuidade, que não seja aquela coisa que a gente fala, se empolga e daí a pouco acaba. Que quando nós temos essa noção
real do que nós estamos melhorando é quando nós observamos as coisas que nós, os projetos que nós selecionamos, que elegemos para a nossa vida e que estamos dando continuidade. E nada como após essa reflexão que nós devemos fazer em relação a nós mesmos, para esse novo ciclo que estamos iniciando, que a nossa palavra de ordem seja sempre recomeçar. Quantas vezes se fizer necessário. Se nós começamos algo e não conseguimos concluir, que isso não seja motivo da gente desertar, dizer, não consigo. Não, nós devemos ter sempre esse pensamento, sim, eu vou conseguir e recomeçar, tantas vezes quanto for necessária. Nunca desistir do nosso ideal de melhoras. A própria reencarnação é um mecanismo divino de recomeço da nossa retomada. Justo, portanto, que nós abracemos amorosamente todos os compromissos abandonados em outros tempos e colocamos em prática todos os nossos projetos de melhora. Lembrando sempre que nós temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. E para isso, uma sugestão que nós estamos trazendo para esse recomeço de ano, esse recomeço de ciclo, nós trouxemos, baseado na obra da Irmã Cidufo, só trazendo esclarecimento. A Irmã Cidufo é uma autora espiritual que ela foi da contemporânea do Kardec, era uma jovenzinha de família nobre, com potencial mediúnico imenso, e que ela colaborou imensamente na codificação da doutrina espírita. E hoje, no plano espiritual, ela continua trabalhando incessantemente no Hospital Esperança, junto da equipe de Eurípides Bassanufo e Bezerra de Menezes e outros grandes espíritos. E a Hermance, ela nos trouxe notícias que, há um certo tempo atrás, foram reunidos 100 espíritos num curso intensivo no plano espiritual, nesse Hospital Esperança, com qual objetivo? De trazer orientações para nós, encarnados, né? E para que nós possamos ter compreensão e estímulo melhor do nosso potencial, sugestões daquilo que nós podemos fazer para alcançar esses objetivos, né? E eles nos apresentam uma proposta educacional de Jesus. E como em toda proposta educacional, se tem é elaborado um planejamento, nós vamos falar sobre isso, porque a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. É o destino de todos nós. Nós estamos aqui encarnados na Terra com o objetivo maior é que nós sejamos felizes. Consequentemente, para sermos felizes, nós temos que automaticamente evoluir espiritualmente, moralmente, porque sem essas coisas não existe a probabilidade de sermos plenamente felizes. E a proposta educacional de Jesus, que é a felicidade, e a sua pedagogia se assenta em quem? No amor e na esperança. Amor a quem? A Deus em primeiro lugar, ao próximo e a nós mesmos. Que a Irmã Cidufo fala muito sobre isso, sobre a questão do auto-amor. E faz muito sentido, gente, porque se nós não nos amarmos, não praticarmos o auto-amor, se não aprendermos a, em primeiro lugar, a nos amar, não um amor egoísta, que tudo venha só para mim, que uma forma egoística, mas sim nos valorizando. Quando nós amamos, nós queremos vir. Se amamos um filho, um amigo, um marido, ou seja lá quem for, o que nós desejamos para essa pessoa? Que seja feliz, que seja uma pessoa equilibrada, sensata, justa, né? Então, que nós possamos fazer isso em primeiro lugar conosco, que assim, a partir do momento que nós temos esse auto-amor, nós conseguimos externar, que é algo que está por dentro, nós conseguimos externar
para o nosso entorno, para quem se aproxima de nós. E lembrando que Jesus, ele nos asseverou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta nós termos só aparência, só por fora, essa exterioridade de bondade. A irmã Sidofô, nesse mesmo livro, ela fala muito, vai ser um assunto que nós vamos ter um capítulo especial brevemente nas nossas próximas aulas, que fala sobre a questão do espiritismo por fora e espiritismo por dentro. Não vou delongar agora, que será um capítulo específico de suma importância e que nós vamos observar. Muitas vezes nós estamos ainda na fase do espiritismo por fora. Mas que seja, já estamos dando o passo inicial. Será assunto para breve nós falarmos com muita assertividade sobre a questão do espiritismo por dentro. E, conforme falamos, o nosso objetivo lá na vida, Jesus nos afirma isso, que é que nós sejamos felizes, né? Jesus sempre falava, brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Vejam que grandeza, um espírito do qual de Jesus, e ele falava isso com toda sinceridade. Jesus nunca iria falar algo que ele não acreditasse. Então, se Jesus acredita nisso e fala isso com convicção para nós, é claro que sim, que nós todos temos uma luz interior e que essa luz pode resplandecer. E é esse o nosso objetivo de todos nós, independente da situação que nós estejamos agora, o nível espiritual que nós estejamos. E falando sobre a felicidade, estamos lendo, aí vai aparecer na tela para vocês, que faz uma definição, que a felicidade é o estado de satisfação existencial, uma questão toda interior, definitiva, bem diferente de momentos felizes, de bem-estar, de alegria. Muitas vezes a gente confunde que o contrário de felicidade é tristeza, e não é. O contrário de felicidade é insatisfação, a pessoa não está bem por si mesmo. Nós podemos perfeitamente, temos vários exemplos, e até em nós mesmos, se procurarmos, muitas vezes nós não estamos no melhor momento financeiro, não estamos com a melhor saúde, não temos o amor da vida que a gente imagina, não temos uma família ideal. E se nos perguntar, você é feliz? Sim. Embora isso, nós podemos estar felizes. Nem sempre tudo está de acordo, né, com o que gostaríamos, né? Então, é algo que nós estamos trazendo assim para reflexão. E existe um pequeno roteiro a caminho para essa tão almejada felicidade, que é o quê? A primeira coisa, o conhecimento de si mesmo, por isso a sugestão da reflexão inicial sobre o que eu estou melhorando e o que ainda, até Paulo de Tarso falava sobre isso, lembrando a vocês que Paulo, o apóstolo de Jesus, né, falava que ele ainda, com toda a grandiosidade já que ele tinha atingido espiritual, ele falava que ainda faço coisas que não quero e aquelas coisas que eu quero nem sempre consigo. Então, imagine nós. Então, por isso que não devemos ser tão rígidos, a cobrança muito intensa, na nossas deslizadas, às vezes, dos nossos escapada do caminho, sem querer estimular a fazer a apologia de passarmos a mão na nossa cabeça. Ah, coitadinho, eu sou assim, eu nasci assim, vou viver assim. Não é isso, gente. É que a gente não traga frustração. Por exemplo, um exemplo pessoal, eu com todo o conhecimento, tenho certeza que vocês também, que nós temos o Evangelho, só falando do Evangelho, grande mesmo, falava, se toda a literatura do mundo fosse queimada, sobrasse só as bem-aventuranças de Jesus, o mundo estaria perfeito. Então, o Espírito, como Gandhi falava isso, então, e nós conhecemos o Evangelho, já lemos, já relemos, já lemos de novo, de frente para trás, de trás para frente. Então, nós temos ali até uma receita de bolo e conseguimos pôr em prática? Ainda não, mas certamente estamos a caminho. Então, essa questão de quando nós
não conseguirmos atingir aquilo, caminhar em linha reta, firme, que dermos esse escorregada, que seja de quê? De alerta, de recomeçar. Dando continuidade aí nos passos para alcançar essa felicidade, nós temos saber o que se passa conosco, a autoavaliação, né? Entender as causas das nossas reações, entender, poxa, por que eu fico tão chateado em determinadas coisas? Ou então, por que eu fico extremamente feliz em determinadas outras questões? Nós devemos entender o motivo dessas reações pessoais que temos, né? Mergulhar nos motivos das nossas afinidades e antipatias. Quem já não viveu isso? Tem pessoas que é tão fácil, você é o primeiro contato que tem, você já gosta, já se identifica, a conversa flui com facilidade, né? Pessoas que parece que você olha e tem aquela impressão, já conheço há muito tempo. E outras, não. Às vezes a gente até tenta, a gente quer manter um relacionamento e é aquela coisa que fica de mal parada. Então, nesse caso, quando a gente mergulha, né, com esses questionamentos e com a consciência das leis da reencarnação, que nós não cruzamos com ninguém em nossa vida sem ter um motivo para que isso aconteça, nós mesmos aqui estamos juntos, não é por acaso. Nós somos espíritas, também não é por acaso. O Emmanuel já informa em um determinado livro dele que ele fala que nós espíritas não temos privilégio nenhum de o espiritismo ter sido nos ofertado. O espiritismo não é melhor do que religião alguma, muito pelo contrário. Nos é informado que o espiritismo nos foi ofertado dessa forma, abrindo esse leque, com essa consciência de vidas pregressas, com as leis da reencarnação, para que isso fosse um trampolim para a nossa ascensão, para que nós tenhamos consciência que do nosso passado, através das nossas reflexões, nós temos ideia, através das nossas tendências, aquilo que nós fomos, que precisamos nos melhorar. E ainda Emmanuel fala que é até bom que a gente não lembre o que fomos em outra encarnação, que a maior parte de nós, o Chico Xavier falava isso, que todo mundo que ia perguntar para ele, Chico, o que eu fui na outra vida? Eu fui rainha, fui rei, todo mundo gostaria de ser rainha, rei, um grande vulto, uma personalidade, né? Mas o Chico Xavier sempre falava, é bom que a gente nem queira saber, que muitas vezes nem sempre nós vamos ter uma boa notícia, né? Então é melhor deixar quieto, só se a gente quer saber o que nós fomos, ter uma vislumbrar o que nós somos em outra vida, é só a gente analisar as nossas tendências, os nossos vícios, as nossas virtudes, que a gente tem uma pálida noção do que nós possamos ter sido em outra encarnação. Mas é uma boa coisa a gente analisar essas nossas afinidades, a gente reforçar, e as antipatias a gente trabalhar em cima disso também, para que a gente saiba se alguém foi colocado na nossa vida, e se não, se tem algum tipo de diferença, é que a nossa grande oportunidade de reparar com essa pessoa. Outra coisa é pesquisar a origem de nossas tendências e pendores, acabamos de falar, né? E conhecer as raízes das emoções e pensamentos indesejáveis. Não adianta falar, eu estou estudando espiritismo, sou espírita. Não só vou ter pensamentos bons. Os nossos pensamentos, às vezes, são incontroláveis. Mas a Espírito Joana de Ângela dá uma boa dica, irmãos, se não foi tantos outros falam. A gente vê isso vindo de vários espíritos que nos orientam. Toda vez que vier um pensamento ruim, pensamento negativo, não tem como falar, olha, daqui para frente eu vou tirar todos esses pensamentos, não vou pensar. Não, mas sempre que vier algum pensamento indesejável, para a gente repudiar, fala, não, isso não me pertence, eu não quero mais isso. E imediatamente já mudar a vibração. Esse é um bom exercício, que vai chegar um tempo que esses pensamentos se esvaziam de nossa mente, vão acontecendo cada vez menos, né? E a gente vai selecionando melhor aquilo que a gente pensa, né? E, portanto, são fontes imensuráveis de realização pessoal,
todos os quesitos acima, que é a fonte primária da nossa evolução, uma felicidade plena. É preciso nós vencermos as aparências exteriores, gente. Vigiar nossas decisões. Não adianta a gente... Então, a gente está aqui falando mansinho, simpático, mas não é isso. A gente se mostra como é no nosso dia a dia. É em casa, com o nosso familiar, com nossos filhos, nossos cônjuges, nossos parentes mais íntimos, no nosso trabalho, no trânsito, na fila de banco, sei lá, acho que quase ninguém vai mais a banco, né? Mas que seja, quando você está ali esperando aquela situação que você precisa ter paciência, né? Com o nosso porteiro, no nosso prédio, nossa vizinhança, supermercado. Nesses momentos que a gente mostra quem nós somos. Não quando a gente veste a persona em determinado lugar e você trabalha aquilo que você vai falar, né? Então, como essas questões, quando nós procuramos nos melhorar, nós vamos evitar, não permitir equívoco de procurar a felicidade nas questões efêmeras. Repetindo velhos hábitos, né? Nossa proposta agora é sempre melhorar. E Hermance Dufour nos informa que felicidade tem preço, como tudo na vida, né, gente? Felicidade tem preço. E o preço da felicidade é o preço da renúncia e da abnegação de si mesmo em favor da efetiva implantação dos ideais renovadores na mente e no coração. Veja que preço bom, né, gente? A gente renunciar, a gente ser pessoas mais abnegadas, mais generosas, mais pródigas no nosso amor, né? E ela ainda comenta que a vitória sobre o nosso orgulho será o triunfo da paz nos rumos da humanidade. Sentimento real da condição dos filhos pródigos diante do universo. Felicidade está amplamente vinculada ao merecimento. E merecimento é a divina concessão da vida, que responde aos nossos esforços no bem. E a gente sempre fala, é preciso merecer para fazer, é preciso fazer mais para merecer, né, gente? E Hermance Dufour, ela dá algumas sugestões, algumas mensagens que eu vou deixar como mensagens finais, para que fique bem sedimentado em nossas mentes e nossos corações. Então ela diz o seguinte: sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro. Não adianta a gente imaginar que nós vamos, de repente, da noite para o dia, amanhecermos anjos, né? Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as tuas imperfeições, descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo considera valor e experiência a teus esforços, ajustando os teus propósitos aos limites das tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. E, para finalizar, eu me emociono muito todas as vezes que eu ouço essas palavras da Hermance Dufour. Ela diz o seguinte, gente, olha que coisa mais linda. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas suas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã sejas melhor do que hoje para a tua própria felicidade. É lindo isso, né? Eu me emociono toda vez que eu falo isso, de perceber o respeito. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele nos respeita como nós somos, porque Ele acredita, Ele sabe que nós iremos chegar lá no nosso objetivo, que é sermos pessoas melhores, sermos felizes. É isso, gente.
que tenhamos um bom ano de estudo e vou passar a palavra para o Ruela. Uma coisa importante, que nessa aula nós precisamos compreender como ela funciona. Então ela é dividida em alguns tempos. É 1h30 de aula, começa às 20, termina às 21h30, todas as segundas-feiras. Os 10 primeiros minutos, normalmente a gente usa para falar um pouco da aula anterior, para criar a ligação, o elo da corrente. E também nós costumamos usar, daqui a pouco vamos fazer isso, 10 minutos de estudo para dar oportunidade aos alunos de falarem um pouco sobre o Evangelho, principalmente. Então a gente define uma tabela, que nós vamos definir talvez esse mês ou mês que vem, onde vão ter os temas e os alunos se candidatam. Isso é um exercício maravilhoso, muito, muito bom, com experiências muito válidas. E os outros 70 minutos são os minutos que a gente usa para aula, para discussão, para conversar, para apresentar. Então esse é o nosso processo que nós estamos mostrando aí para você na tela. E o próximo passo que nós queremos colocar para vocês aqui é a gente compreender que nesse ano, todo ano tem algo novo no curso. Tem pessoas que estão estudando com a gente há 4 anos, tem muitos alunos esse ano, mais de 23 alunos que estão fazendo novamente. Então existe muito isso, as pessoas vão aprendendo, no outro ano aprende algo mais e vai se aprofundando, isso é muito bom. E nesse ano temos uma coisa nova, que nós vamos estar falando no final aqui dessa aula, que é sobre algumas reflexões ou algumas perguntas que nós passamos para vocês, para que vocês possam nos retornar, para todos que estavam presencial ou online, não importa. Uma outra coisa que nós decidimos através de uma pesquisa que fizemos todos vocês, é que de todo mundo que nós pesquisamos, nós chegamos à conclusão que as nossas aulas serão online, com uma aula presencial a cada 45 ou 60 dias. Isso nós podemos discutir um pouco, inclusive com vocês. Mas esse será o nosso esquema. Foi a preferência de mais de 95% das pessoas. Então, dando esses recados, vamos seguir em frente, vamos olhar o nosso processo de por que estamos aqui, quais os objetivos desse curso, que são todos baseados na Federação Espírita Brasileira, desde quando ele começou, em 2018. E ele segue assim, e nós vamos incorporando aí informações da doutrina espírita e de outros espíritos que nos trazem informações muito importantes, como André Luiz, como Emmanuel, como Joana de Anjos e muitos outros. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vamos nos comunicando dessa forma. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer sempre, não necessariamente aqui e agora, mas sempre temos que fazer essa reflexão. Por que estamos aqui? O que eu quero numa casa espírita? O que eu quero encontrar num curso básico 2? É básico 2, mas porque ele não é básico 1, porque ele já tem alguma coisa diferente que eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui e ali. Então a gente tem que estar pensando onde esse curso vai tocar. Será que ele vai tocar em pontos que realmente me interessam ou não? Isso é importante a gente compreender. Por que estamos num curso de doutrina espírita e por que queremos nos aprofundar no conhecimento da doutrina? O que a doutrina pode trazer para nós, não só a nível da própria doutrina em si, ou filosófico que seja, mas o que ela pode trazer para nós, para nos ajudar a sermos pessoas melhores. Porque quando eu penso em por que estamos aqui, não vem outra resposta para mim. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, quero fazer algo que me faça ser uma pessoa melhor. Se a gente tiver alguma resposta igual a essa ou parecida com essa, nós estamos no lugar certo, não porque nós vamos conseguir fazer ninguém melhor, mas vocês vão ter recursos para isso, se quiserem. Vamos lá. O nosso curso tem 2 objetivos, e eles são apoiados na Federação Espírita Brasileira. E os 2 objetivos desse curso é propiciar o conhecimento aprofundado da doutrina espírita nos seus aspectos fundamentais. Quando fala conhecimento aprofundado, pode assustar, mas nós não vamos nos aprofundar em toda a doutrina, porque isso seria anos e anos de curso. Mas nós vamos sim nos aprofundar em alguns aspectos e escolhemos um livro, dentro do livro dos Espíritos, são 4 livros, e lá nós pegamos um para a gente se aprofundar nele, junto com o Evangelho. E vamos nos aprofundar em algumas coisas interessantes. Então, esse é um objetivo do nosso curso, ter um aprofundamento maior no conhecimento da doutrina espírita. E o segundo objetivo, favorecer o desenvolvimento da consciência espírita necessário ao aprimoramento moral do ser humano. Então, são 2 objetivos. Um é o conhecimento doutrinário
E o outro é a compreensão de si, é a compreensão do nosso querer ser melhor, como eu disse. Eu quero ser melhor, então vou fazer um curso que me faça ser uma pessoa melhor. Nós vamos tocar em pontos importantes aqui nesses 2 itens. Muito bem. O que vamos estudar nesse curso? Aqui é uma pergunta que eu mandei para vocês. A maioria de vocês pode ter visto, alguns não, mas eu mandei para vocês assim, olha, tem algumas perguntas que eu queria que vocês refletissem e, se pudessem, tentassem responder. Vocês podem, alguém se quiser falar agora se respondeu o que respondeu, ou se quiser depois mandar por WhatsApp também, não tem problema nenhum, e também não é obrigado a responder por escrito, basta que você reflita nisso. Qual é a coisa mais importante na doutrina espírita? Alguém aí tem uma ideia? Ele diz que fora da caridade não há salvação. Isso eu diria que é o que é mais importante na doutrina espírita. Mas aqui o Kardec está dizendo, e a caridade realmente pode ser uma coisa, e é uma coisa muito poderosa, mas tem uma coisa que toca muito fundo dentro da nossa alma que o Kardec colocou na questão 895, né? Questão 895, Kardec fala o quê? Olha, quem é o verdadeiro espírita? Vocês lembraram agora que ele fala? Né? Kardec diz que o verdadeiro espírita não é o presidente da casa, o que dá o curso, o que faz palestra, não é ninguém. É simplesmente o ser que se esforça por domar as suas más inclinações e fazer o certo. Então, Kardec está dizendo assim, se você fizer isso, você está acima da própria doutrina espírita, porque você não precisa nem ser espírita. Você já é um cristão, você já é o próprio espírita sem praticar a doutrina espírita, porque isto é a base de toda a movimentação do ser na evolução. Esse aspecto da questão 895 é o ponto central de todo o nosso desenvolvimento que nós vamos fazer aqui e nós vamos entender já já. Ok, vamos lá. Então, o nosso curso se divide em 2 partes, né? Nós temos aqui a doutrina e o ser humano, o desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento da consciência humana, no sentido de estar consciente e de saber o que tem na nossa consciência. Afinal, o que tem lá dentro? O que tem lá que nós precisamos desenvolver? Então, doutrina. Nós vamos entender o quê? A estrutura didática da doutrina. Kardec, como foi bem falado aí, era um professor, era um cientista. Então, uma pessoa como ele, um professor, um cientista, um espírito de um nível muito elevado, ele, quando faz as coisas, faz com método, faz com estrutura. Não é muito parecido com a maioria das pessoas, que a gente vai fazendo as coisas, ele não, tinha uma estrutura. Então, dentro da doutrina espírita, e com a ajuda dos espíritos, teve uma estrutura didática. E essa estrutura didática, por que assim, por que assado, nós vamos entender. E aí vocês vão compreendendo, através do conhecimento dessa estrutura didática, que isso dá a gente uma compreensão melhor dos livros. Olha, isso aqui se casa com isso por isso funciona assim porque funciona assim. Então, isso é legal entender. Isso faz parte do básico 2, tá? Nós vamos falar do controle geral e universal, que é extremamente importante, porque se o Kardec estava fazendo a codificação dos livros, né, e tinha pergunta, tinha resposta, tinha coisas, todas as coisas que estão ali, na época, eram novidades, eram coisas incríveis que estavam vindo do mundo espiritual. E como é que Kardec podia controlar isso, já que quando ele fez uma parte do livro dos médiuns, até do livro do Céu e Inferno, uma parte da Gênesis, ele conversava com espíritos que falavam da vida difícil, e espíritos zombeteiros. Então, ele sabia que a coisa não é tão simples. Se você não tiver um controle muito bom, se você não tiver um sistema para controlar aquilo que você está recebendo de informação, se aquilo faz sentido, se aquilo é veraz ou não, ele poderia cair em muitas armadilhas. Então, existe um processo de controle que nós vamos falar um pouco dele. Vamos falar um pouquinho de perispírito, não muito aprofundado, porque isso vocês estudaram no básico 1, mas por que nós vamos falar um pouco de perispírito? Porque a gente engata nesse assunto de perispírito com saúde e doenças. Então, a gente fala de saúde e doenças de uma forma diferente, porque a gente fala do corpo, fala da psique e fala da alma. Então, a saúde e doença nesses 3 níveis. Então, vamos linkar isso com o perispírito. Vamos falar um pouquinho de mediunidade,
também não aprofundar muito, porque o estudo da mediunidade é depois desse curso, mas onde nós vamos focar, dentro do aspecto de doutrina, a maior parte do nosso tempo. É no aprofundamento doutrinário do livro 3. O livro 3 do Livro dos Espíritos, ele é todo sobre as leis morais. Vai do capítulo 1 ao capítulo 12. E nós vamos estudar o Livro dos Espíritos diferente. Ele vai ser estudado junto com o Evangelho. Por quê? Porque se você pegar o Livro dos Espíritos, depois nós vamos mostrar, ele está dividido em 4 livros, né? O Livro dos Espíritos tem 4 subdivisões, ou 4 livros, como se fala. E cada um está linkado a um livro básico. E o livro 3 está linkado ao Evangelho. Então, nós vamos estudar o capítulo 1 a 12, junto com o Evangelho, fazendo os links, entendendo esse link. Esse é um tempo grande que nós vamos gastar, é o aprofundamento doutrinário, além desses itens de si. O capítulo 1 a 12 é todas as leis morais. Só que o capítulo 12, só o 12, depois que nós estudarmos todos os capítulos, nós vamos chegar mais ou menos em julho, início de agosto, fechando todos esses assuntos. E quando a gente entrar no capítulo 12, a gente pula para o quadro do lado direito, que é o ser, o desenvolvimento humano. Por quê? Porque o capítulo 12 do livro 3 é o último capítulo e ele fala da perfeição moral. Perfeição moral. Aí nós já estamos entrando no processo do conhecimento de si mesmo. Conhecimento das nossas dificuldades, das nossas questões, compreendendo a questão de virtudes e vícios, perfeição moral, homem de bem, bom espírita. E aí nós entramos em assuntos que já não são assuntos específicos da doutrina, mas são assuntos que estão enraizados em cada parte do Evangelho, em cada parte do Livro dos Espíritos. Que assuntos são esses no desenvolvimento humano? Eles estão aqui. Quais são os temas que serão abordados no item 2? Conhecimento de si mesmo. Quais? Então vamos ver. Medo, estabilidade, equilíbrio, ego, discernimento, justiça e injustiça, interesse pessoal, conhecimento, valores e educação, egoísmo e orgulho, o ser humano, inteligência, arquétipos divinos, o bem e o mal, doenças e cura, vida, personalidade, identidade, emoções e pensamentos. Esses assuntos, quando vocês olham, não se assustem, né? Vocês vão ver que a maioria deles são coisas do nosso dia a dia, da vida, doenças e cura. É um assunto, né? Pensamentos e emoções, valores e educação, né? O que nós fizemos com a educação no mundo, justiça e injustiça. Todo esse assunto que está aqui são assuntos que nós vamos discutir a partir de final de junho ou julho até o final do ano. E nós vamos trabalhar com o processo mental, a nossa mente, o que é a nossa mente, o que é a nossa alma, como é que isso funciona, o que é a consciência, o que tem dentro dessa consciência que nós precisamos trabalhar com ela. Então, todos esses assuntos são assuntos que nós vamos tocar no nosso processo no item 2, né? No item 1, no item 2. Ok. E o que esse curso oferece para nós? Isso é importante eu falar para vocês. Vocês estão aí, vocês têm que saber, mas o que ele vai oferecer para nós aqui? Primeiro, propiciar o conhecimento aprofundado da doutrina espírita nos seus aspectos fundamentais. Então, isso nós queremos trazer para vocês dentro daquele item 3 que eu falei. Compreender a estrutura didática do trabalho de Kardec na codificação, uma breve análise da introdução da codificação, isso é importante, os livros da codificação têm introdução, então o Livro dos Espíritos tem uma introdução, o Evangelho tem, e a gente vai estudar essas introduções, por quê? Porque, em geral, as pessoas não leem a introdução, não se preocupe, ali tem pérolas, tem coisas maravilhosas que nós precisamos aproveitar aqui no curso para entender um pouco o que tem ali. Introdução do Evangelho, você tem ali regras de ouro de Platão e de Sócrates, que são uma coisa maravilhosa. Tem tudo a ver, né, com a doutrina espírita, não é, Vitor? É isso mesmo? É verdade, professor. É isso, né, Vitor? Eu estou lendo o material lá, muito bom. Eu sei.
A gente vai falar do controle universal, que é o controle, né, da questão mediúnica. Vamos estudar o livro 3, então, relacionando com o Evangelho. Esse é o livro das leis morais. E vamos estudar de forma superficial outras questões, como o perispírito, mediunidade e a transição planetária. E esse vídeo que eu passei para vocês, verem em casa, que é o Sobrevivente Quase Humanos, eu sei que algumas pessoas viram, quem não viu precisa ver. Qual o objetivo desse vídeo? Esse vídeo é um vídeo que dá um contexto exatamente da nossa situação nesse planeta, né? A nossa condição espiritual e moral nesse planeta, em geral, está exatamente nessa fase que se chama sobrevivente quase humano. Esse termo não é um termo exatamente da doutrina, é um termo que já ouvi Emmanuel falar, já vi outros espíritos falar, já vi filósofos falar, e ele cabe bem. Por quê? Porque ele faz uma marcação entre o que é um ser de um planeta de expiação e provas, que é o nosso, um sobrevivente quase humano, né? E de um planeta maior, de um planeta de regeneração, ou um planeta feliz, ditoso. A diferença que existe entre um sobrevivente quase humano e um humano. E além de humano, mais coisas ainda. Então, eu queria deixar vocês com esse vídeo que eu passei, para que vocês entendam que quando a gente falar no curso dessas diferenças, vocês vão entender melhor o que são as coisas que para nós são tão importantes, mas são importantes no contexto de expiação e provas. Num contexto acima, aquilo não tem a importância que a gente entende, ou pelo menos a maneira como a gente trata essas coisas, essas instituições, é de forma diferente. Então, vamos lá. E no objetivo 2, né? O que é que esse curso oferece para nós? Bom, primeiro, nós vamos falar sobre o conhecimento. O que é o conhecimento? Como que é difícil? As 3 fases do conhecimento. Se der tempo, a gente vai falar quais são os requisitos para nos conhecermos. E aí eu coloquei o vídeo Sobreviventes Quase Humanos e o vídeo do bem e do mal, que também é outro vídeo que vai nos ajudar aqui. Quais são as bases dentro do Espiritismo sobre o desenvolvimento humano? O que é a vida e qual nossa missão perante a vida? Então, o que é a vida, né? E a gente precisa entender, a gente às vezes não entende, né? Então, tem vídeos da qualidade de vida, vídeo de justiça e injustiça. E eu quero mostrar para vocês, que vocês verão alguns vídeos aqui de alguns filósofos, de alguns espiritualistas que não são espíritas, são até do Oriente, que vão trazer informações interessantes. E a maioria dos vídeos são vídeos do meu canal que eu coloco aqui, porque eles têm tudo a ver com o que a gente fala, com o que a gente desenvolve. Mas os meus vídeos não são espíritas, são espiritualistas. Isso é importante entender. Só que, nos meus vídeos, apesar de eu não falar de espiritismo, eles não contrariam em nada a doutrina espírita. Eles trazem um aprofundamento detalhado de conceitos do espiritismo. Por quê? Porque nós estamos no século, né? Já passamos aqui, estamos em 2022, estamos no século XXI, e depois de Kardec, depois do Carl Gustav Jung e outros mais, muitas coisas apareceram, a espiritualidade trouxe muitas coisas, a filosofia espiritualista, ela tem muita coisa interessante, a gente junta tudo isso e coloca em vídeo para nós aprendermos um pouco mais, para nós termos uma condição de compreender melhor a vida, sem que algum assunto fira a doutrina espírita. Não, isso eu tive cuidado de fazer, só para a gente entender o conceito, tá? Por que é tão difícil aprender? Será que sabemos ou será que somente pensamos que sabemos? O que significa aprender? Isso é importante. O que é aprender? Então, tá aí. O que é o ser humano? O que é o ser humano no aspecto da sua constituição psíquica, espiritual e material? O que é? O ego. E qual a diretriz básica da vida de seres sobreviventes quase humanos? Então, o que é que define a vida dos seres do planeta de expiação e provas? Um sobrevivente quase humano. Então, a gente vai falar disso. Nós temos um objetivo, uma direção. O que seria um ser humano? Com uma humanidade latente. Então, a gente precisa saber. Então, e o que é um ser humano, então? Já que nós somos sobreviventes quase humanos, e tem uma lista de coisas que faz com que nós sejamos desse nível, e um humano. Qual é a diferença? Nós vamos falar disso.
E a educação, eu falei que nós vamos falar de educação. Nossa educação nesse planeta é para humanos ou para sobreviventes? Então, a gente precisa entender que tipo de educação nós temos, e nós não estamos falando de educação de uma forma geral, tá? Porque tem a educação da escola pública, tem a educação particular, tem a educação de um nível de Montessori, de um Waldorf, eu nunca sei falar essa. Hã? Não sei. Não tem problema. Que tem um nível muito, muito grande, mas é para pessoas com uma condição financeira muito alta. Mas o que importa aqui é sim, ok. Mas a educação para o povo, né? Para o povo. Da onde veio isso? Como é que isso que nós estamos vendo, que não é educação, se formou? Da onde veio esse processo? Por que nós entramos numa arapuca dessa? Nós vamos entender isso aí. Vamos falar de saúde e doenças do corpo, da psique e da alma, e ver se as nossas doenças têm cura, né? E aí nós vamos gastar um tempo muito bom, e aí nós estamos falando de uns 2 meses, com o item 10. É onde a gente fala dos recursos da mente. Os recursos da mente e nosso autoconhecimento. Então, aqui nós temos vários vídeos, nós temos muita coisa interessante para falar, onde nós vamos entrar na mente humana, entender o eu, entender o ego, entender a consciência. Quando eu falo entender, não pensa que é uma coisa extremamente profunda, porque nós estamos falando de 2 meses. Mas é um entendimento que normalmente não é muito divulgado, não é muito falado, só em algumas escolas específicas, mas nós vamos trazer isso aí, linkando isso aqui. Os recursos da mente, a mente humana, vamos linkar a mente humana. Aqui tem um pouco de ciência, tem filosofia e tem espiritualidade, espiritualismo e tem espiritismo. Tudo aqui. Nós vamos falar disso. Ok. Uma coisa que nós também vamos falar são das chaves doutrinárias que a gente precisa falar, e é importante vocês saberem que dentro da doutrina espírita existem algumas chaves que são importantes. Tem muitos livros, tem muitas informações, mas tem algumas que são muito básicas, que nós não podemos deixar passar. Uma é o controle universal, né? O tríplice aspecto da doutrina, a explicação da dor, de onde venho, minha missão e para onde eu vou, as leis morais, que nós vamos estudar, já falei, vamos estudar muito mais profundo aqui, o mundo espiritual, a hierarquia espírita e comunicação dos 2 planos, o manual para comunicação com os desencarnados, que é o manual, é o livro dos médiuns, né? Isso aqui é uma chave doutrinária, vamos falar superficial, porque não é parte desse curso. A explicação da morte como uma passagem transitória e uma explicação das máximas de Jesus no Evangelho. Isso nós vamos trabalhar bastante sobre isso também. E as chaves de desenvolvimento do ser, assim como lá em cima tem a chave doutrinária, tem as chaves do ser. E onde está nos livros as chaves de desenvolvimento do ser? Está no Evangelho, os bons espíritas e o verdadeiro espírita. Está no amai-vos e instruí-vos. Está no interesse pessoal, questão 895. Está no caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Gente, caracteres do homem de bem é uma coisa assim que você precisa ler, reler e refletir. Quando você faz isso, você olha para aquilo e fala, meu Deus, como a gente está longe. Né? Porque é importante a gente entender essas coisas para ter o pé no chão, porque às vezes a gente vive numa certa ilusão. Não é para desanimar, é o contrário, é para saber, eu estou aqui, agora eu entendi, isso aqui é uma coisa diferente. Caracteres do homem de bem, quem puder olhar lá nessas questões, é muito importante. Onde estão registradas as leis divinas? Existem as leis, e elas estão registradas em algum lugar. Nós vamos discutir sobre isso aqui. E o capítulo 12, que é a perfeição moral, os recursos da mente, o homem de bem, os bons espíritos. Essas são as chaves doutrinárias que nós vamos trabalhar para o desenvolvimento do ser, para o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento. Né? E as chaves doutrinárias, que são o objetivo 1, que está ali em cima. Hoje, vocês estão percebendo que nós estamos aqui apresentando o curso, é o nosso processo, e a gente tentou fazer isso de uma forma bem light, mas eu preciso passar as informações iniciais para vocês, que eu já mandei esse material para vocês. Agora, o objetivo 1 e 2, ele se entrelaça durante o curso. Não é assim, tudo 1, agora tudo 2. Não, ele se entrelaça. Então, a introdução e apresentação do programa Boa-Vinda já foi feito, o conhecimento e a evolução, condição atual da humanidade, necessidade da evolução para Platão e Kardec. Olha só, vamos juntar aqui, Platão e Kardec.
Discussão do vídeo sobre viventes quase humanos, onde estamos, a escala espírita e vídeo sobre o ser humano. Isso aqui é importante para nós. A evolução, Kardec e Platão, o que eles têm em comum. Vamos falar do mito da caverna. O que é o mito da caverna? Se as pessoas já sabem, que já estudaram aqui, quem não sabe. Dizem que, para a filosofia espiritualista, Platão é o suprassumo dos filósofos, tá? É assim, ele está no nível mais evoluído a nível de filosófico. Esse é para suprassumo. Isso não quer dizer muita coisa, não quer dizer nada, mas só para a gente entender. E o Platão, ele tem muita coisa interessantíssima que ele fala, que tem muito a ver com Jesus, com a própria doutrina espírita. E a caverna, o mito da caverna de Platão, uma historinha simples, retrata quase todo o processo de evolução da humanidade. Então, nós vamos falar do mito da caverna ligado à espiritualidade, ligado ao amor. E depois, lá na frente, ligado às questões da consciência, ligado à questão do desenvolvimento mental, ligado ao eu, tudo isso nós vamos falar mais para o final. Vamos entender o que é uma visão de mundo e como isso impacta a nossa vida. A gente vai precisar discutir um pouco sobre o vida, nossa missão, qualidade de vida, justiça e injustiça, educação e valores. Então, esses vídeos são importantes para que a gente crie na nossa aula aqui alguns minutos para falar, olha, eu achei isso, achei aquilo, porque senão não é só ver o vídeo, não entendeu, ou entendeu, e a gente precisa discutir e trocar ideias. Quais são os pontos concordantes da filosofia espírita e Platão e Sócrates? Eu já falei do controle universal, a introdução da doutrina espírita, didática de Kardec, vamos falar da Gênese, a introdução da Gênese, né? E tudo isso aqui eu já passei para vocês. Ok, está aqui. Ok. Então, quando a gente fala assim, adquirindo conhecimento, então, nós estamos buscando conhecimento aqui. Informação e conhecimento. Informação e conhecimento são coisas diferentes. Acho que a gente está buscando mais do que informação, conhecimento. Como a Grace sempre fala, você aprende para fazer alguma coisa com isso. Isso é conhecimento. Se você aprende e não faz nada com isso, é só informação. E aí tem 3 fases do aprendizado, da busca do conhecimento. Ele chama de fase 1, difusa, a fase 2, analítica, e a fase 3, síntese. Aí eu vou falando o que significa e você vai se encaixando. Como que normalmente você se encaixa quando você está buscando conhecimento? Conhecimento novo, tentativa de entrada de informação para o espírito. Então, essa é uma tentativa. Mas nessa fase, a maioria das pessoas desistem. Pois, como o conhecimento é novo, preciso abrir espaço e dedicação, perseverança para aprender o novo. Preguiça e comodismo são naturais nesse nível evolutivo. Ok. O que significa isso? Significa que a grande maioria das pessoas desistem na primeira fase. E por que elas desistem na primeira fase? Porque existem muitos requerimentos da vida que não querem que você tenha conhecimento. Aí você fala assim, os obsessores. Não, é você mesmo. Quem é que não quer que você adquira conhecimento? A tua mente. Que parte da tua mente? Os instintos, as emoções, as paixões, a preguiça, o comodismo. Tudo isso é a zona de conforto. Tudo isso te puxa para que você não adquira o conhecimento. É como se dissesse para quê? Então, você já viu aquelas situações que você fala assim, hoje eu vou estudar alguma coisa, eu vou ver um vídeo interessante, eu vou ler um livro. Você começa a fazer aquilo, primeiro para começar já não é fácil. Você começa a vir um monte de coisas dentro de você para você parar. E é interessante que o instinto, ele faz isso, ele briga com você. Ele briga com você. Ele vai falar, vamos tomar uma aguinha? Vamos levantar e dar uma olhada naquele negócio? E o sono? Vamos comer uma coisinha? Vamos lá na geladeira ver o que tem? Gente, coisas bobas, mas te tira a concentração, te tira o foco. O WhatsApp buzinando toda hora. Então, assim, você quer adquirir conhecimento, você tem que se preparar. Tem um preparo para isso. Tem um ritual para isso. Para que você evite esse tipo de coisa. A grande maioria das pessoas, eu diria mais de 70%, fica na fase 1, difusa. Leva as coisas, escuta, vê, não aprende nada, mas continua rindo. Vou no centro, tomo passo, ouço a palestra, não entendi nada que falou. Eu vi a palestra mais ou menos, que eu estava pensando em outras coisas. E coisas do dia a dia, e coisas que funcionam na nossa vida, sim. É para te tirar da sua evolução. E quem é que faz isso?
É você mesmo, não pense em obsessão, é você. Mas por que eu faria isso comigo? Porque é cômodo ficar no desconhecimento, é cômodo ficar no instinto, na emoção. Nós vamos aprender sobre o ser humano. Onde está o instinto, a emoção, onde está o sentimento, a inteligência, são coisas bem distantes. E aí a gente vai entender por que as coisas que estão em determinado nível nos puxa sem a gente perceber, com detalhes, com distrações, que a gente nem imagina que aquilo foi gerado dentro de nós. É interessante isso. Essa é a fase 1 difusa. A fase 2 analítico é que depois, se você conseguir perseverar pela fase 1, né, você conseguiu resistir com leituras, pesquisa, desenvolvimento do senso crítico, nós vamos falar muito de senso crítico, discernimento lá na frente, e discernimento, o ser então entra na fase de análise do novo. As ideias começam a ficar nítidas, mas ainda falta muito para se tornar um conhecimento. Olha só, venceu a fase do difuso, foi para a analítica. Então ele lê, ele pesquisa, ele usa senso crítico, ele usa discernimento, que é coisa que nós vamos entender como que desenvolve isso, né? Ele entra numa nova fase, né? Mas ainda não é conhecimento, ainda é informação, ainda é algo que não se tornou conhecimento. É informação que ele tem, que ele adquiriu, que ele entende alguma coisa, mas o conhecimento em si não foi sedimentado. Ele tem que ir para a fase 3, que é a síntese das ideias. É a dedicação para a absorção. Entende e reproduz através de ações no mundo externo e interno. Cria ideias e pode produzir pensamentos conceituais novos. Olha que interessante. Aqui tem conhecimento. Aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, releu, aquilo cria dentro de você uma qualidade de pensamento e conceitos novos, ideias novas, porque você entendeu e você reproduz isso no mundo externo e interno. Esse é o processo de conhecimento. Nós não vamos entrar mais aqui, a gente na próxima aula fala parte daqui, tá? Parte daqui, não vamos isso aqui não. Ok, deixa eu sair aqui. Ok. Voltamos aqui. Gente, a gente está chegando aqui no final e eu queria deixar para vocês uma reflexão muito importante. Quando a gente fala de conhecimento, vocês viram aí que a gente falou de fases do conhecimento e a última fase é a síntese. O que é uma síntese, né? É importante entender. Uma síntese é quando uma pessoa chega a uma conclusão, cria uma síntese, uma frase ou um textozinho muito curto, e por isso é síntese, né? Tem que ser curto. Essa síntese, quando você fala, por trás dela existe uma quantidade imensa de conhecimentos que ela abrange. Então isso é muito poderoso. Eu vou dizer para vocês que a maior síntese do universo é a síntese que Jesus nos deixou, do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. E ele fala, toda a lei e os profetas estão aí. Significa que essa é uma síntese poderosa. Para compreender essa síntese, você precisa viver a síntese. É assim que funciona. Não basta a informação e não basta você dizer, eu entendo o que isso significa. Não. Nós só saberemos desta verdade, porque normalmente uma síntese é uma verdade, quando nós vivemos isso. E eu deixei aqui para o grupo presencial, estou deixando aqui gravado, 3 sínteses que eu gostaria que vocês refletissem. Não precisa levar nessa próxima aula, porque nós só conseguimos montar essa aula aqui hoje, que é um sábado. Então, na próxima aula, mas quem já trouxe é ok, na outra, trazer uma reflexão, uma ideia, o que achou, o que não achou, através do WhatsApp para nós, né? Sobre essas 3 reflexões. Uma é sobre a justiça. Então, a síntese é exatamente assim. Abre aspas. Existem muitas injustiças no mundo. De fato, todos nós, com raríssimas exceções, cometemos maiores ou menores injustiças no cotidiano. Mas não existe nenhum injustiçado em todos os tempos, em todos os planetas, em todo o universo, nunca. Vamos refletir sobre isso. A outra síntese é sobre a vida. O que é a vida? Isso é importante. Então tem uma síntese do que é a vida. E diz assim, abre aspas, vida é todo movimento que acende a alma. Isso é muito poderoso compreender. E tem uma da morte. Abre aspas, a morte nunca alcança a vida.
essas 3 sínteses que eu vou mostrar aí na tela, vocês, por favor, reflitam, tragam suas ideias, vamos conversar um pouco sobre elas, vamos engrandecer o nosso conhecimento sobre isso. Eu agradeço demais a atenção de vocês e nós vamos chegando aqui ao nosso final da nossa primeira aula e muito feliz por vocês estarem conosco. Fiquem na paz. Nós fizemos a apresentação do curso, fizemos a apresentação do que nós vamos fazer aqui nesse ano. Eu queria saber se está tudo certo, se é surpresa, se é diferente do que vocês esperavam, se está legal, se não está. Alguma opinião para a gente entender para onde a gente está indo. Aceitamos sugestões. Fiquem livres aí. Abra o microfone e manda ver. Todo mundo me chama de Lani. É o Talani muito formal. Pronto, Lani. Melhor, isso. Lani. Tá bom? Eu gostei bastante, principalmente quando a gente fala da questão do conhecimento, né? Do absorver, do refletir, e de quantas vezes a gente fica nessa primeira fase pelos tropeços aí de necessidades do dia a dia que a gente acaba colocando à frente. Eu estudei por mais de 3 anos já a doutrina no centro, ia, né, sempre tinha um compromisso muito grande com a casa, não essa casa, e por questões financeiras, de motivo de trabalho, tive que deixar, mas eu acho que essa reflexão, ela traz a nossa necessidade de conhecimento e também de disciplina, né, porque para a gente chegar nesse estágio de síntese, de reflexão do conhecimento, a gente precisa ter bastante disciplina, bastante foco e por que não até coragem, né? Para escolher e estabelecer as prioridades, né? Pode falar. Professor, aqui é o Vitor. Então, eu também... Ô, Vitor, fala alto aí. Ah, beleza. Nesse último slide, achei interessante também essa divisão do conhecimento, até que a Lani comentou. Aí eu queria fazer uma pergunta. Como é que é essa divisão? Porque, né, o senhor mostrou 3 etapas ali. Acredito que, né, é um desafio muito grande, uma luta muito grande você, né, ir vencendo cada etapa dessa até chegar nesse último que é síntese. Por quê? Porque por mais que você estude, que você pegue gosto e quer estudar, quer aprender, você sempre, se ficar indisciplinado, como a Lani falou, você de fato, você desvia totalmente o foco, né? É capaz de cair uma agulha lá na rua e você escutar essa agulha caindo e você querer saber o que está acontecendo lá na rua. Muito difícil. E por mais que a gente tenha gosto, não, a gente quer estudar, quer avançar, né? Isso é importante, quer, né, se esclarecer. Achei muito interessante essa questão desse enfoque, né? Da gente sempre buscar o mais cômodo. O mais cômodo, de fato, né, não usar o cérebro. É você fazer alguma coisa que não vai te imputar nenhuma tarefa. Mas essa questão dessas 3 fases, né, achei interessante isso, que vai acompanhar também o próprio crescimento, a própria evolução do indivíduo, né? Ô, Vitor, essas 3 fases do conhecimento, elas se aplicam muito lá na caverna de Platão, mas se aplica muito na nossa evolução espiritual. Por quê? Porque é a luta, né? A luta, a minha luta comigo mesmo, ou seja, tudo que eu tenho, que eu adquiri até hoje, ele me leva a gastar pouco esforço, ele me leva a não ser muito perseverante, ele me leva a não ter muita disciplina, ele me leva às emoções, ele me leva ao conforto físico. Esse é o nosso nível de sobrevivente quase humano, esse é o nosso nível. E isto é a força que eu tenho dentro de mim. A outra coisa que eu quero é uma outra força que eu tenho que buscar. Olha que como o negócio não é fácil. Por isso que a gente desiste, a maioria das pessoas ali, 60%, 70% fica no difuso e fica repetindo muita coisa e olhando, ouvindo, não entende nada, não entendi, não compreendi. Por quê? Porque a gente não buscou essa outra força que nós precisamos, que está lá dentro de nós, está lá. Mas para isso precisa, alguém falou a palavra disciplina. Disciplina é uma virtude neutra, nós vamos aprender sobre isso também. Então tem virtudes
Porque se você não desenvolver as virtudes neutras primeiro, não adianta você ficar pensando, eu quero amar todo mundo, eu quero ser caridoso. Esquece, tem que ter as virtudes neutras, porque elas te dão o quê? Te dão perseverança, te dão resiliência, te dão disciplina, te dão muitas coisas que são neutras para que você tenha potência para buscar esses dados. Então, se você quer ser uma pessoa que está lá no nível 3 do conhecimento, você já passou por um caminho de evolução muito grande. Nós estamos aqui falando de tudo isso e estamos falando por quê? Porque a gente sabe que a vida funciona assim. Se a gente não for exigente com a gente mesmo, como a Lani falou da disciplina, a gente não vai chegar. O Emmanuel falou com o Chico, né? O que eu tenho que fazer, Emmanuel? Eu falei, disciplina, disciplina, disciplina. Ainda pensei assim, não, mas 3 vezes disciplina é pouco, aí. Mas aí você está certo. É o processo de evolução, né? Professor? Pode falar. É Renata que está falando. Boa noite. Mas, professor, eu queria saber, por favor, em que momento que a dor entra nesse processo? Porque a gente sempre ouve, né, falar que muitas pessoas elas procuram, inclusive a doutrina espírita, pela dor, né? Ou pelo amor ou pela dor. E a maioria que eu conheço vai pela dor. Eu queria saber se essa dor ela é capaz de fazer com que a pessoa passe desse primeiro ponto, né? E permaneça ou não, a dor ela passa. Eu sempre ouço falar isso, né? As pessoas procuram a doutrina pela dor ou pelo amor, mas normalmente eu só vejo pela dor. Então eu queria saber se você acha que a dor ela entra no item 1. Eu não colocaria a dor no item 1, eu colocaria a dor nos 3 itens. Porque, na verdade, se você pensar, Jesus falou para nós, olha, no mundo haverá aflições. Se você pegar as bem-aventuranças, as primeiras bem-aventuranças, que são... As bem-aventuranças é uma escada, as primeiras fala de dor, de aflição, de chorar, ser perseguido, fala de várias coisas. Porque esse é o mundo que a gente vive. A dor está na nossa vida toda hora. Toda hora a gente sofre por coisa mais idiota possível, mas a gente sofre. Tá chovendo, tô com raiva. Tem sol, tá quente demais. Coisas da natureza nos fazem ter dor, no sentido de sofrimento pequeno, maior, e aí vai. E tem as dores imensas, né? As dores morais, as dores da própria saúde física, e tem muitas coisas. Mas por que tem dor? Porque é preciso. Jesus falou, haverá aflições, não tem jeito de viver sem aflição, é impossível. Fala do Buda também, que fala a dor... Exatamente. Se a gente sair de Jesus, falar o Buda, né? Qual que é a espinha dorsal do budismo? Eu fiz até uma palestra sobre isso. A espinha dorsal do budismo é o quê? Dor. E ele diz, as 4 nobres verdades. Tem dor, a gente sabe identificar a dor. A terceira, a gente tem como resolver a dor. E a 4ª é o caminho óctuplo. Ou seja, todos os que passaram aqui falaram, tem dor e vocês sofrem. Eu sofro, Jesus? Não. Buda sofre? Não, porque é outro nível. Tudo funciona. Para nós, ainda não. Nós somos sobreviventes quase humanos. Eu vou falar essa fala muitas vezes, até vocês verem os vídeos e entender o que eu estou falando. Nós somos sobreviventes quase humanos, não somos humanos ainda. As dores vão desaparecendo quando? Está lá na bem-aventurança. Quando você chegar lá, bem-aventurados misericordiosos. Acabaram as dores. É outro mundo, mas nós não chegamos lá. Né? A dor está ligada ao nossa própria condição de planeta. Né? Nós estamos no planeta de expiação e provas. Né? Então, mesmo que a nossa vida pessoal esteja assim, num momento estabilizada, estamos com a família bem, não temos tantos problemas financeiros, mas veja nós agora, o momento, a dor que nós estamos. Hoje mesmo, quando eu liguei a TV, vi lá em Franco da Rocha, perto de onde meus filhos moram, quantos irmãos, né? Quantos mortes, né? Quantas coisas tristes que a gente vê nos noticiários, né? Mesmo que não seja uma dor sua, pessoal, nós já não estamos mais insensíveis à dor do próximo. Né? Graças a Deus, isso aí, graças a gente se percebe já melhor, né?
de quando isso, nós já não ficamos mais insensíveis. De ver uma pessoa sofrer, não estou nem aí, eu estou bem, tenho financeiramente estabilizado, estou com saúde, tô com um bom relacionamento, tal, então está tudo bem. Independente, mas a gente já sente a dor do nosso próximo, né? Então, enquanto houver dor, houver uma lágrima em algum lugar, né, no nosso planeta, ainda nós estamos ainda nessa condição. A tendência é essa, nós irmos para um planeta, a Terra se transformar num planeta melhor, de regeneração, onde essa dor vai diminuindo, onde os seres serão mais solidários, mais fraternos, né? Ô, Renata, eu não sei se eu respondi para você ou se compliquei, mas só traduzindo isso para dentro do conhecimento que você falou, pensa o seguinte, você está no difuso, só tem dor. Por quê? Porque você pensa assim, nossa, sou burro, não aprendo. Né? Nossa, como pode? Não entendi nada. Falou, não entendi, não compreendi. Você só sente dor. E tem hora que você joga a toalha e fala, ah, não, isso é muito para mim. É só dor. Né? Depois você vai para o segundo nível, que dor que tem ali? A dor da luta. Você continua lutando contra o quê? Contra essa força de baixo que tem, que tenta te tirar do aprendizado, do conhecimento, do seu desenvolvimento. Gente, não tem desenvolvimento espiritual sem desenvolver a parte intelectiva, a parte de inteligência. Não existe isso. Não pense que tem um espírito iluminado que é ignorante. Não pode. Né? Então, a gente tem que pensar... a gente tem que pensar que é um processo que não é fácil, mas é claro que não é fácil, a evolução não é fácil. Então, a dor, Renata, ela vai existir aí, com certeza, né? Perfeita a explicação, obrigada, viu? Adorei. Temos que passar pela dor da melhor forma possível. Ok. Nós estamos chegando no final, a gente queria fazer uma coisa. Bom, essa aula vai ser editada amanhã, quarta, no máximo quinta-feira, ela já está no ar e eu mando o link, sempre mando o link para todo mundo. A aula está lá no site do CEAL e o link é esse. Se a pessoa quer rever a aula ou quem não assistiu, né? Então vocês já vão entrando nesse esquema de que sempre a aula vai estar com o link no grupo de doutrina e também mando na lista de transmissão. Então, todo mundo vai receber o link da aula. Quem não veio à aula, opa, está aqui, vou lá assistir a aula, ou quiser rever a aula, está tudo certo. Quem estava nos outros anos sabe como funciona, quem está novo agora já fica sabendo. A gente queria aproveitar esses últimos minutos para a gente fazer uma prece e vibrar, né, meu amor? Sabe que você vibra pelos nós e pelos... Fala aí. Então, gente, vamos aproveitar temos uns minutinhos no encerramento, não dá para continuar o conteúdo agora, né? Semana que vem a gente começa a entrar firme no conteúdo, né? Vamos aproveitar o momento de prece, para mais uma vez nós nos conectarmos, né, uns aos outros, né? Vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares e também vibrar por esses irmãos, né? Que estão desabrigados, vai questionar com quem? Com a natureza, né? Não tem como contestar, né? Então, a dor assolando, né? Imagine familiares, pessoas que perderam tudo. Se nós não pudermos diretamente, pessoalmente, fazer nada, sabemos como uma prece, né? Como uma prece, a gente envolve, abraça a pessoa, né? Quando nós vibramos uns pelos outros. E vamos também aproveitar como sugestão ter o hábito de orar um pelos outros. Né? É muito bom isso, quando nós oramos uns pelos outros, nós nos conectamos em espírito e coração. Então, você faz para você terminar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, buscando aprender das coisas da alma, das coisas da vida, que isso nos ajude na nossa compreensão, no nosso crescimento, no nosso entendimento da vida, do mundo espiritual e de nós mesmos. Agradecemos e pedimos, Senhor, a Tua misericórdia para aqueles irmãos que estão ali naquela situação difícil de inundação, aqueles que desencarnaram, que sejam sustentados pelo plano espiritual. Ampara também, Senhor, o nosso lar, o lar de todos que aqui estão, com muita paz, com muita luz. Graças a Deus.
Bem, gente, então encerramos hoje mais uma aula e contamos com todos a semana que vem. Beijinho no Alain, aí do bebezinho, tá aí firme e forte assistindo a aula, né? A semana que vem está Obrigado. Gente, beijo no coração. Abraço, boa noite. Fica com a Deus, todos. todos Boa vocês. Boa noite. Boa semana a todos aí. Boa noite, obrigada pela aula. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Bom final de semana. Deus. Obrigado vocês pela presença. Vamos encerrar aqui a gravação, tá? Boa noite a todos. Boa noite.